Então, vamos começar as atividades de hoje, do primeiro webinário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES. Nós vamos começar a programação de hoje com a doutora Vanessa Korazak, da UENG, uma palestra intitulada Besouros Rola Bosta como Indicadores Ambientais, Pesquisas e Desafios. A doutora Vanessa é engenheira agrônoma e mestre em agronomia pela Universidade Estadual de Londrina e doutora em agronomia com área de concentração em entomologia pela Universidade Federal de Lavras, estudando as mudanças do sistema de uso de terras da Amazônia Ocidental. Ela realizou pós-doutorado em ecologia aplicada na UFLA, pesquisando o efeito do corte seletivo e outros sistemas de uso da terra na Amazônia Oriental. Atualmente é professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. Presidente do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Agronômica, membro titular dos colegiados de ambos os mestrados e do Conselho Universitário da UENG, e trabalha com modelagem estatística, com foco em estrutura da comunidade e funções ecológicas de besouros escarabeíneos e ecologia de insetos, especialmente bioindicadores em múltiplos usos da paisagem. Eu dou as boas-vindas à doutora Vanessa e passo a palavra para que possa iniciar a sua palestra. Bom, muito obrigada, então, Obrigada, Pri, pelo convite, por essa iniciativa tão interessante, que a gente está tendo esse ano, o primeiro webinário. E, assim, eu preparei uma apresentação rápida para a gente ter uma visão geral de besouro, rola bosta, e depois para a gente partir da discussão, que eu acho que é a parte mais interessante, a gente pode responder as perguntas, a gente pode tomar uma discussão. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, então acho que deu certo aí, Tá compartilhado, todo mundo tá vendo a apresentação. Então, como a Priscila me apresentou, eu sou da UENG aqui, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e participo do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e também do PROFNIT, e agradecer novamente o convite, para esse primeiro webinário Ecologia e Evolução, iniciativa da UFES, dentro do programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução. Então, agradecer a todo mundo que veio, que acordou cedo hoje para saber um pouquinho mais sobre esses besouros rola bosta. Eu acho que não é tão comum quando a gente fala de borboleta, de aves, as pessoas conseguem imaginar melhor. Agora, quando fala besouro rola bosta, algumas pessoas têm uma impressão, assim, diferenciada, não tão do real, do que seria esse besouro rola bosta, Então, vou falar dele um pouquinho sobre bioindicadores ambientais, falar um pouquinho das pesquisas que eu faço, algumas pesquisas que estão ocorrendo aí, pelo mundo, e alguns desafios também. Bom, então, para a gente começar aqui a conversar, eu acho que quando a gente fala de besouro rola bosta, muitas pessoas imaginam aquele besouro preto, redondinho, sempre com a mesma cara, Quando eu vou coletar aqui nas fazendas, aqui na região, ou em outras áreas, a gente chega para os fazendeiros para pedir autorização para coletar dentro das suas fazendas, e a gente começa a falar do besouro, e eles logo falam, eu sei qual que é aquele besouro preto, aquele feinho, que rola o esterco, Então, a gente fala, não, é esse mesmo que a gente quer, mas eles são super diversos, Não existe somente aquele preto, bolinha, sem graça, A gente tem besouros de diferentes cores, formatos, comportamentos, Então, aqui nessa fotografia, aqui nessa imagem, eu peguei alguns gêneros, dentro dos 63 gêneros que a gente tem no Brasil, e eu peguei alguns mais coloridos para a gente ver como eles são diversos, Então, aqui o primeiro, aqui a gente tem esse Copofaneus, que é uma espécie bastante grande, a gente tem o Oxysterno, o Faneus. Esses 3 gêneros são gêneros que vão desde o preto até cores assim, iridescentes, super coloridas, vermelho, verde, azul, que é uma cor que a gente quase não vê na natureza, a cor azul, mas a gente tem besouros de coloração azul. E a gente tem outros também que são mais comuns,
Deutoquilon, Teres, a gente tem o Dicotomes, que acho que todo mundo que trabalha com rola bosta conhece, mas a gente tem besouro também amarelo, manchado, então assim, as cores são das mais variadas, né? Não é somente aquele preto, para a gente tirar esse conceito. No mundo, a gente tem mais de 7 mil espécies, né? No Brasil, a gente tem 726 espécies válidas, que são pertencentes a 63 gêneros, né? E aqui a gente já consegue ver que o formato é diferente e que as pernas dos besouros, eles também são diferentes, né? Por exemplo, esses aqui que são Oxyphaneus, Oxysterno, a gente vê o primeiro par de pernas bastante robusto, né? Então, essa característica vai influenciar o comportamento dele, né, deles. Eles são escavadores, eles têm o primeiro par de perna muito forte, porque eles são capazes de fazer uma escavação no solo e até mesmo solos bem compactados. Essa espécie aqui de baixo, o Deutoquilon, né, esse no campo também, eles já vão ter o terceiro par de perna mais desenvolvido, né, eles vão ter mais alongado, curvado. Então, isso também tem a ver com uma característica dele, que vai refletir num comportamento, né? Ele tem um comportamento de rolar o esterco, de fazer a bolinha e rolar, e por isso eles têm esse terceiro par de pernas mais alongados. Então, a forma vai estar relacionada também, né? Esse par de perna mais desenvolvido, ou primeiro, ou intermediário, ou terceiro, vai estar relacionado com o comportamento que esse besouro vai ter. Em relação ao tamanho, né, a gente tem espécies que vão desde até menos de 3, 4 milímetros, né, como os tríquilons, os leotríquilon, o noídeo, alguns gêneros que são menores, mas também a gente tem espécies que vão até mais de 50 milímetros, como esses gêneros como Phaneus, né, especialmente o subgênero Megaphaneus. Então, assim, né, vamos tirar esse conceito de do mesmo formato, a mesma cor, não, eles são super coloridos, formatos diferentes, comportamentos também diferentes, né? E daí, esse comportamento que esse besouro tem vai refletir algumas funções ecológicas e a realização de alguns serviços ecológicos, né? E para tudo isso que eu estou falando, tem pesquisa sobre cor, tem pesquisa sobre comportamento, sobre ele como indicador, né? Então, em relação ao comportamento, a gente tem 3 estratégias mais ou menos definidas dentro dos besouros, né? A primeira, a gente está representada aqui nessa imagem, que são os besouros que a gente chama que são telecoprídeos, ou roladores, né? Eu prefiro rolador, porque é mais fácil da gente lembrar. As espécies desse comportamento aqui, elas vão pegar pequenas porções de esterco, vão rolar para uma distância variada da fonte inicial de esterco, e depois vão enterrar. A segunda estratégia são esses, representados por essa imagem. São espécies que são paracoprídeas, né, ou enterradores. Eles pegam porções de esterco, eles chegam no esterco, pegam porções e escavam túneis lá para baixo e vão levar essa porção de esterco lá embaixo, mas sempre abaixo ou adjacente à fonte inicial de esterco. E a terceira estratégia dessa figura aqui, que são os besouros chamados residentes, né, ou endocoprídeos. Eles fazem pequenas porções de bolas de esterco e vivem dentro mesmo do esterco, né? Algumas espécies, quando está na época de acasalar, os machos fazem várias bolas, né, e deixam essas bolas na superfície para as fêmeas observarem. Então, a fêmea chega e vê se aquele conjunto de bolas está grande, está bonito, ela pode escolher esse macho e entrar ali e acasalar com esse macho, né? Então, durante o dia, tem espécies que ficam lá fazendo essas bolinhas, depois vão lá e destroem as bolas para tentar atrair e constroem novamente. Aqui a gente vê, né, uma imagem, uma fotografia realmente das espécies fazendo essa bolinha. Eu acho que quem gosta daqueles documentários, né, da TV, sempre vê essas espécies fazendo as bolinhas. As espécies africanas são super representativas porque elas usam o esterco do elefante, então elas fazem bolas enormes, né, e elas rolam essas bolas. A gente tem cooperação do macho e da fêmea, né, para fazer essa bola, inclusive para cuidar dos filhotes. Então a gente fala que tem até um comportamento quase subsocial, né, o macho e a fêmea cuidando dos filhos, né, fazendo toda essa proteção até fazer todo o seu ciclo. E olha que interessante, aqui na fotografia de baixo, é um experimento que a gente fez de remoção de esterco. A gente queria saber quanto que ele remove de esterco, quanto que ele remove de solo.
E daí a gente encontra essa massa aqui de solo revolvido, e quando a gente recolheu esse solo revolvido, embaixo a gente vê, né, o buraco por onde ele faz os túneis e galerias, por onde ele vai incorporar essa massa de esterco. Então, inicialmente no experimento tinha uma grande massa de esterco, ao final do experimento todo o esterco é incorporado e todo esse solo ele é revolvido, né? Então, assim, ele tem um grande potencial, como se fosse um arado do solo, né? Ele vai fazer todo esse trabalho aí de ciclagem de nutriente, de bioturbação. Bom, e para que ele vai pegar esse esterco, né? Ele pega tanto para se alimentar, quanto para alimentar sua prole. Como que ele faz isso, né? Ele vai pegar uma porção de esterco, depois ele vai dividir em porções pequenas, e para cada porçãozinha, ele vai botar um único ovo. Esse ovo aqui, ele vai eclodir, e dessa eclosão vai eclodir essa lagartinha, essa larva, na verdade, né? E essa larva, ela vai viver todo o seu ciclo imaturo aqui dentro, se alimentando do líquido, né, que vai sair dessa bola de esterco. Esse líquido vai ter muito micro-organismo e ele vai se alimentar desses fluidos, né? Então, a gente fala que o besouro rola-bosta, ele é como se fosse uma pequena baleia, né? Um organismo filtrador, está lá se alimentando do caldinho, dos micro-organismos, e ele, todo esse ciclo, ele vai ter aqui, vai virar, vai empupar, da pupa vai emergir um adulto, e esse adulto, né, quando ele emergir aí sim, ele vai quebrar, romper esse casulo, e ele vai sair, voar e procurar parceiro sexual, procurar alimento, e começar novamente seu ciclo para fechar esse ciclo aqui. Olha que interessante, então, né? Ele tem todo esse trabalho, todo esse comportamento, constrói essas bolas ninhos, ou pera ninho, né? Tem vários formatos, para construir o ninho, né? O casulo do seu filhote. E olha que interessante, né? Aqui a gente tem uma porção de esterco, e a gente tem aqui várias espécies, né? As bolas ninho, né? De cada uma dessas espécies. Várias espécies de ontófagos. Então, no mesmo recurso, a gente pode ter várias espécies. Aqui, no caso, a gente tem cinco espécies, né? Do mesmo gênero, mas a gente encontra também gêneros diferentes utilizando o mesmo recurso. E olha que interessante, dependendo da espécie, ela vai ter um tipo de formato, né, dessa bola ninho, vai ter uma profundidade. Então, por exemplo, essa espécie aqui, ela vai estar a quase 1 metro, né? Imagina o potencial dela conseguir escavar esse túnel super comprido e alocar todo o esterco aqui embaixo. E já tem espécies que são mais superficiais. Então, se a gente imaginar, quando a gente vê uma porção de esterco e o besouro ali trabalhando, a gente vai ver uma rede, uma interação lá embaixo que a gente não está conseguindo ver, mas eles estão lá fazendo todo esse serviço ecológico, né? Quando a gente pensa numa pastagem, a gente consegue imaginar isso melhor, né? Isso porque o Brasil, ele tem o maior rebanho comercial, né, mundial de gado. Então, imagina, a gente tem milhões de cabeças de gado que vão estar lá consumindo a pastagem e vão estar lá, né, excretando o esterco. Então, se não fossem esses besouros, essas pastagens iam estar cobertas de esterco, e daí a gente ia gastar dinheiro fazendo manejo, coletando esse esterco. Se a gente fazer um manejo para conservar esses besouros, eles vão estar fazendo um serviço, né, eles vão estar realizando um serviço que a gente ia ter que pagar. Então, por isso que a gente fala que eles fazem diversos serviços ecológicos, né? Então, quais seriam? Na pastagem, que a gente dá o exemplo, aqui a gente tem uma massa de esterco. Onde a gente tem uma massa de esterco, né, onde o gado ele vai depositar esse seu esterco, a grama ela acaba que não cresce, ela queima, né? Então, você tem uma redução na área de pastejo. Além disso, tem alguns trabalhos falando que ao redor desse esterco, o gado evita pastejar. Então, assim, vai estar diminuindo mais ainda essa área útil, né, de área, de grama, para o gado fazer esse pastejo. E, além disso, gente, quando o besouro vai lá e chega nesse esterco e começa a fazer todo esse trabalho de retirar essas porções e enterrar, ele vai estar cavando esses túneis, essas galerias, que vai promover o aumento da infiltração de água. Com isso, vai diminuir, né, o escorrimento superficial. Então, vai evitar a erosão. Ele vai estar enterrando esse esterco, vai estar cheio de nutrientes, vai estar fazendo uma fertilização natural da pastagem, né? Então, com isso, a gente tem
vários serviços ecológicos sendo realizados. Além disso, né, a gente tem algumas pragas, né, eumintos, parasitas e moscas do chifre, mosca do estábulos, que elas têm o seu estágio larval sendo realizado dentro do esterco, né? Então, a mosca adulta vem, oviposita nessa massa de esterco, e ali é um local de criatório dessas larvas. Quando o besouro vem retirar esse esterco, ele vai estar lá com o seu aparelho bucal, com as pernas, vai estar destruindo essas larvas e ovos, e quando ele enterra, ele também vai estar realizando esse controle biológico. Então, a gente tem vários trabalhos também que estudam esse comportamento, o efeito desse serviço ecológico, quanto que ele produz, né, em quantidade, em dinheiro, você protegendo esses besouros, eles vão estar fazendo todas essas funções, e a gente tem, assim, inúmeros trabalhos que estudam, né, esse comportamento que vai acarretar nessas funções nesses serviços ecológicos. Então, assim, são besouros extremamente importantes, né, principalmente no contexto brasileiro, que a gente tem grandes áreas de pastagens e maior rebanho de gado do Brasil, do planeta, né, comercial. Bom, outro serviço ecológico que eles realizam, né, que é bem interessante também, é a dispersão secundária de sementes, né. Então, aqui na fotografia, a gente tem uma imagem aqui com alguns besouros, né, retirando uma porção de esterco, e aqui no círculo vermelho a gente tem, né, um foco maior aqui nas sementes mímicas. Então, esse foi um trabalho que a gente realizou na Amazônia, né, foi o professor Rodrigo Braga, que foi a dissertação de mestrado dele, e na época ele queria propor alguma metodologia que conseguisse avaliar, né, essas funções, o enterro de esterco, o envolvimento de solo, dispersão secundária de sementes, e ele propôs uma metodologia que mais pra frente eu vou falar para vocês, mas aqui para falar que esses besouros, quando eles vão pegar essas porções de esterco, eles não conseguem separar, né, essas sementes. Então, acaba que eles fazem essa porção de esterco e enrolam junto com as sementes. Essas sementes, durante o caminho, elas vão se desgrudando, ou até quando ela fica dentro dessa bola de esterco, ela é enterrada e ela acaba germinando. Então, esses besouros, eles promovem a dispersão secundária das sementes. E por que eu falo secundária, né? Porque a dispersão primária, ela é feita principalmente pelos primatas, né? Na Amazônia, a gente tem espécies lá de primatas que dispersam mais de 100 espécies diferentes de sementes de frutos, né? São animais frugívoros generalistas, eles se alimentam de vários tipos de frutos, e com isso você tem os primatas, né, fazendo seu excremento lá com um monte de semente, de um monte de espécie diferente. E aquilo ali, quando germina daquela forma, você tem muita competição entre plântulas, né? Além disso, como ela fica exposta, fica mais fácil de roedores encontrar, de patógenos atacarem essas sementes, né? E quando você tem besouro na amostra fazendo, né, essa dispersão secundária, ou seja, ele vai em busca desse excremento e vai pegar as porções e enterrar, ele acaba fazendo essa dispersão secundária, né? E daí, com isso, ele vai promover uma menor competição entre as plântulas, ele vai, dependendo da profundidade que ele vai enterrar, ele vai beneficiar a germinação dessas sementes. Então, ele tem, assim, inúmeras vantagens para essa dispersão. E outro, né, comportamento que a gente tem também dentro dos besouros, que vai promover também, né, uma importante função ecológica, é a regulação trófica, né, porque a gente falou, os besouros rola bosta, a gente tem a impressão que eles se alimentam de esterco, mas não, eles se alimentam de várias fontes, qualquer material, né, que está em decomposição, ele pode atacar. Por exemplo, tem espécies que são especialistas de carcaça, né, acho que dentro da entomologia forense, a gente até estuda algumas espécies que são especialistas para a gente estudar lá, né, fazer a perícia. Então, eles se alimentam também de carcaças, animais mortos na floresta. Tem espécies que se alimentam de fungos de decomposição, como cogumelos, né? Tem espécies que se alimentam, são especialistas de se alimentar de detritos, de bromélias. E aqui eu coloquei para vocês, né, duas fotografias. A primeira aí do Canton Virex, que é uma espécie que ela se alimenta
de saúvas, né, de ata, de rainhas de ata. Então, quando está na época da revoada das formigas cortadeiras, as rainhas vão, né, fazer revoada, a procura de acasalamento, e esses besouros vão atacar. Então, tem um grande potencial no controle biológico dessas aves, né? Um único indivíduo de Canton-Vírus, ele consegue predar até uma dezena de aves, então é muito. E aqui no segundo, né, um outro comportamento de predação, que é do Deutoquilon, né? Esse trabalho é do Fernando Silva, né? Ele estudou esse comportamento em Deutoquilon, essa espécie ela preda diplópoda, mata e depois carrega, né, o comportamento aí de rolador. Ele pega com as pernas posteriores esse diplópoda, arrasta, corta em pedaços e usa para ovipositar, né? Então, tem vários comportamentos. Ele está desde lá na cadeia definitiva, quanto em outras cadeias, né? E o último aqui, né, comportamento é de polinização, né? Então, esse trabalho aqui foi feito em Bornéu, né? Numa planta, na Orquidantha inoue, e essa planta, ela tem uma estratégia bem interessante, ela tem um cheiro de carne em decomposição, né? Então, com isso, esse autófagos, ele percebe, né, esse odor e ele vai em busca desse odor, acreditando ser um recurso alimentar, né, para ele se alimentar e utilizar a pessoa prole. Só que o que acontece? Essa planta, ela não tem nenhum recurso floral, néctar ou polpa, que esse besouro vai utilizar. O besouro, ele entra, procura, ele não encontra e acaba saindo. Quando ele sai, ele passa aqui na antera e se suja com pólen. Então, aqui, nessa imagem, a gente consegue ver ele todo sujo, e quando ele vai para outra planta, ele acaba fazendo a polinização, né? Então, só para mostrar que eles estão assim, em vários níveis tróficos, né? E eles são bem importantes, tem vários estudos em cada um desses, né? E daí, além disso, né, por eles serem importantes ecologicamente, realizarem funções de serviços ecológicos, né? A gente tem alguns estudos também, né? Utilizando eles como indicadores, né? Então, a gente já tem alguns relatos, né? E eu vou falar mais um pouquinho, mas eles são consagrados como indicadores. Então, se você estudar diferentes sistemas de uso da terra, como floresta primária, que a gente cortou e implantou uma silvicultura com teca, eucaliptos, pinos, ou se transformou essa área em pastagem, ou agricultura, né, como soja, milho, você tem modificação na comunidade. E essa modificação, ela pode ser na abundância, na riqueza, na biomassa, na equitatividade, né, em várias características, várias componentes da estrutura da comunidade podem ser alterados, né? E não que eu falo que quando você tem introdução numa pastagem, vai sempre diminuir a abundância, vai sempre diminuir a biomassa. Não. Às vezes a resposta pode ser um aumento da biomassa, né? Mas ele sempre tem uma resposta indicadora que é bem consistente, né? Então, além deles serem sensíveis a modificações de uso da terra, eles também são sensíveis, né, a outras respostas, como a estrutura da paisagem. Então, se você quiser estudar o manejo, né, uma paisagem agrícola fragmentada ou de uma paisagem florestal, você consegue fazer, né, correlacionar a estrutura da paisagem com as características da estrutura da comunidade desses besouros. Eles respondem super bem. E, além disso, eles também respondem desde escalas maiores até escalas menores. Então, variáveis locais, como quantidade de serrapilheira, quantidade de docel, estrutura do subbosque, complexidade do subbosque, né, densidade da vegetação, todos esses parâmetros, esses besouros eles são sensíveis a responder essas variáveis, né? Além disso, também, intensificação de manejo, intensificação de corte seletivo de floresta nativa, intensificação e tempo de pastejo, né? Qual o tempo que eu vou deixar o gado pastejando em uma determinada área até fazer essa rotação, o tempo de abandono desse pastejo, a gente tem trabalhos no Pantanal sobre isso, né? Sobre isso. Uso de parasiticidas também, né? Então, a gente sabe que dentro do nosso rebanho de gado, a gente tem algumas pragas, né, desse rebanho, como a mosca dos chifres, a mosca dos estábulos,
carrapatos, né, que atacam muito e chupam o sangue desses bovinos. E daí os produtores, eles aplicam alguns parasiticidas, principalmente a vermectina, né, porque ela tem um efeito sistêmico, vai injetar no gado e vai ser sistêmico para combater essas pragas. Só que o gado, uma parte desse parasiticida é excretado por meio de urina, por meio de fezes, e isso pode chegar aos besouros quando eles vão lá recolher aquele esterco para nidificar. Então, a gente sabe, né, tem alguns trabalhos falando também que tem efeito ou letal ou subletal, né, que é mais prejudicial, mais perigoso ainda, né, porque ele não afeta o besouro na hora, ele não vai morrer na hora, mas posteriormente ele vai ter uma diferenciação em acúmulo de gordura, ele vai ter um efeito lá no tamanho da prole, no número da prole, né? Então vai ter esse efeito que a gente chama subletal. E daí a gente tem vários trabalhos tentando estudar qual é o efeito desses parasiticidas e quais são os manejos, quais métodos que a gente possa ter para controlar essas pragas, mas que sejam menos tóxicos, né? Mais sustentável para a gente conseguir conservar essas espécies de besouros. Porque se você começa a aplicar demais, você afeta o besouro e a falta desse besouro acaba tendo um surto maior de moscas que vai levar o produtor a aplicar mais parasiticida e você entra num ciclo vicioso, né? Então, a gente tenta maneiras mais ecológicas para você combater a praga da mosca dos chifres, por exemplo, dos carrapatos, mas não afetar esses besouros, né? E daí, por que a gente está falando de bioindicador, né? Então, os besouros rola-mostras, eles são super abundantes e eles são ricos em espécies, né? Então, isso auxilia muito o estudo de bioindicador. Se você pega uma espécie que é rara, por exemplo, para estudar como bioindicador, essa espécie corre o risco de você ir para o campo e não conseguir coletar ela, ou se você coletar demais, você levar ela à extinção. Então, um critério, né, para ser um bom indicador, ele tem que ser abundante, rico em espécies, auxilia você a estudar a estrutura da comunidade. Você consegue estudar vários parâmetros da comunidade se ele tiver várias espécies, né? Facilidade de coleta, né, é um outro critério para ser indicador. E aqui no caso, a gente tem várias metodologias para coletar besouro rola-mostra, mas a mais utilizada é o uso de pitbull, né, que consiste, né, no uso de um pote plástico de 1 litro, 2 palitos de bambu para segurar a tampa, dentro você coloca água, sal e detergente, e usa uma isca que é a mais utilizada, que é a mais eficiente, que é fezes humano. Então, assim, é muito barato, né? E é rápido também. Você vai um dia, instala as armadilhas, 48 horas depois você vai recolher. Então, assim, facilita, né? É uma amostragem rápida, fácil, barata, e isso é um critério para ser um bom indicador. Ele também tem que ter importância ecológica, a gente já falou todas as importâncias ecológicas que eles têm, e eles também têm respostas rápidas a alterações ambientais, das mais diversas, né? Fragmentação, urbanização, mudança de sistema de uso da terra, intensificação de manejo. Tem vários estudos com várias perturbações e eles respondem muito rápido, porque eles têm um ciclo muito rápido. Tem espécies maiores que têm ciclos mais lentos, mas, em geral, as espécies menores têm um ciclo muito, muito rápido, com isso a gente tem respostas rápidas, né? Bom, possibilidade de identificação, né? É claro, a gente tem que conhecer essas espécies, quem são. E para isso também a gente tem uma facilidade, né? Porque a gente tem alguns taxonomistas que são bem acessíveis, como o Fernando Magimelo, da Universidade Federal, né, de Mato Grosso, que ele é o principal especialista de nível mundial, ele auxilia, participa de vários projetos em todo o Brasil. Acho que todo mundo que trabalha com besouro rola-mostra já ouviu falar dele, já conhece ele, né? Mas a gente também tem o Fernando Silva, que está atualmente na Federal do Pará, né? E ele também trabalha com alguns grupos, como o Deltoquilo, o Canton, né? Então, ele também auxilia. E eu coloquei aqui o Júlio Lousada, porque, por mais que ele não é um taxonomista, ele é ecólogo, ele tem uma coleção de referência bem robusta, porque ele já trabalhou há muito tempo, desde a graduação, ele vem trabalhando, então a gente tem acesso lá a comparar, fazer a comparação com as espécies de Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia. Ele vai ter várias coleções de referência lá,
né? E daí vamos falar um pouquinho de pesquisa. O que tem de pesquisa, né, de besouro rola-bosta como indicador? Então, nesse trabalho aqui, a gente tentou entender qual que é o valor de conservação, né, de sistemas de uso alternativo lá na Amazônia. Porque lá eles têm alguns tipos de cultivo indígena, que é a agricultura por meio de corte-queima, né, slash and burn, eles usam sistemas agroflorestais também, e a gente queria entender qual foi o impacto desses cultivos lá naquela floresta. Então, o que a gente fez? Né? A gente coletou várias áreas de diferentes sistemas de uso da terra, e a gente viu o quê? Né? Que tanto, se a gente olhar nesse gráfico, tanto para besouro grande quanto para besouro pequeno, quando você tem um aumento da intensidade, né, de uso da terra, você tem uma diminuição tanto da abundância de besouro grande, besouro pequeno, quanto da riqueza de besouro grande, besouro pequeno. Então, aqui, a gente tem a floresta primária, uma floresta secundária em estágio mais avançado, uma floresta secundária em estágio mais inicial, os sistemas agroflorestais indígenas, né, que eles recortam algumas florestas e no local eles plantam algumas frutíferas, né, da região, cacau, cupuaçu, né, e o sistema de agricultura, que é um sistema de agricultura indígena, do tipo slash and burn, eles plantam mandioca, milho e a pastagem. E a gente viu que conforme você tem o aumento da intensidade de uso, você tem uma perda de espécies, né, tanto de espécies quanto de abundância de indivíduos desses besouros, né? A gente fez outras análises aí, a gente tem todos os parâmetros da comunidade sendo alterados de uma forma muito constante, né? E nesse outro trabalho, né, já não na Amazônia, mas no Cerrado, a gente queria saber qual que é a importância relativa tanto da vegetação como do recurso dos besouros, né? Isso porque eles se alimentam de esterco das mais variadas formas, mas principalmente, que é o que mais atrai é o esterco humano, mas também eles se alimentam de esterco de gado. Então, a gente queria testar qual que era o esterco, será que modificaria, né, a comunidade? E o mais importante, né, a gente tem alguns indícios, antigamente se falava assim, o cerrado, tinha aquele senso comum, que o cerrado, principalmente quando a gente olha um campo limpo, né, a fisionomia de campo limpo, é um cerrado muito aberto, é como se fosse uma pastagem. Quem não conhece até confunde com uma pastagem exótica. Então, tem algumas pessoas que falam, esse campo, esse cerrado aí nativo, de campo limpo, ele é muito igual a uma pastagem exótica, então a gente pode tirar e plantar uma braquiária que é mais produtiva. E tinha muito esse senso comum. E daí tem um trabalho lá da Sabrina Almeida, que ela verificou que essa mudança sutil, né, que a gente fala sutil entre aspas, de campo nativo para pastagem exótica, ela não era tão sutil, ela afetava os besouros, né? Então, ela fez um estudo na cidade de Carrancas, e daí a gente ficou pensando nisso, e a gente queria fazer um estudo com uma escala maior. Então, a gente pegou todo o estado de Minas, né? Esse foi o trabalho do Renan Macedo, né? Da dissertação de mestrado dele. A gente pegou, né, toda a região lá do estado de Minas, e coletou em várias cidades, 9 cidades, coletando em campo nativo, em pastagem, com esterco humano e com esterco bovino, né? Eu fui colaboradora desse trabalho, e aqui a gente tem algumas coisas que a gente encontrou. Então, a gente verificou realmente que a composição da comunidade, ela se diferencia muito entre campo nativo e entre cerrado. E também ela tem um uso diferenciado, tem uma comunidade diferente, que vai se alimentar de diferentes recursos em diferentes ambientes, né? Então, a gente tem lá o efeito tanto do sistema quanto da isca, modificando a comunidade desses besouros. Então, a gente comparou aqui e deixa evidente que, por mais que o sistema possa parecer muito semelhante, a modificação de cerrado nativo de campo limpo para a pastagem exótica, por mais que a estrutura da vegetação aparentemente seja muito parecida, ela afeta, sim, a comunidade de besouro rola-bosta. Então, a gente tem que pensar em métodos para a gente fazer um manejo mais adequado das pastagens nativas, porque tem áreas que conseguem, né? A gente tem o queijo da canastra, que tem áreas de pastagem em pasto nativo, né? Então, pensar em formas de manejo dessa forma para a gente preservar essas comunidades. Bom, nesse outro trabalho também, né, a gente tem um estudo também em paisagens variegadas, né, nível de paisagem, e a gente verificou
que em relação à conservação da biodiversidade, né, a gente tem, por mais que a gente tenha esses vários fragmentos, os fragmentos de floresta, eles vão ter sempre maior riqueza, maior abundância, maior biomassa, né? Quando comparado com o corredor florestal e café, que a gente fez essa coleta, e a menor riqueza, a menor abundância, a menor biomassa foram nos sistemas de pastagem, né? Então, a gente tem um gradiente de floresta, fragmentos de floresta, corredores florestais, café e, por último, pastagem, né? Então, para a gente pensar, a gente já tem, né, essas áreas, essas paisagens agrícolas fragmentadas, já consolidadas, que é uma realidade, né, da maior parte da nossa região, aqui sudeste, até mesmo a nível brasileiro, a gente tem uma grande porção dessas paisagens com esse perfil. O que a gente indica, né, nesse artigo é que essas áreas florestais, elas sejam preservadas, né? Então, aumentar as áreas de preservação permanente, criar áreas de proteção, porque essas áreas de fragmento de floresta, elas são essenciais para manter a diversidade, né, dessa paisagem agrícola. Muitos fragmentos florestais, eles servem de fonte de fonte desses besouros para colonizar essas áreas mais antropizadas, né? E a gente viu até aqui nesse trabalho que a troca de espécies ela é mais importante do que o alinhamento, né? Então, ou seja, cada sistema de uso da terra a gente vai ter, né, a substituição, a gente vai ter um grupo de espécies que vão representar e vão compor a diversidade, né, total, né, a diversidade gama dessa paisagem agrícola. E, como eu falei, né, a gente tem o subindicador das mais variadas formas, né? Desse trabalho, o que foi realizado, né? A gente queria entender qual é o efeito do impacto do corte seletivo, né? É um corte seletivo de baixo impacto, que a gente fala. Então, a gente tinha uma área que a empresa tinha concessão para retirar a floresta, né? De retirar algumas árvores, e eles faziam o monitoramento, o registro dessas árvores, e depois faziam o planejamento do corte, né? Um corte seletivo de baixo impacto, você retira as lianas, você faz o planejamento adequado, escolhe as árvores, tem direcionamento da queda dessa árvore para retirar essa madeira, né? E o que a gente queria entender? Entender qual é o impacto desse corte seletivo, né, de baixo impacto, na comunidade de besouros rolopostas. E daí, o que a gente fez? A gente tinha um plano de manejo, né, e a gente usou áreas, plots, né, de 10 hectares, e dentro desses plots de 10 hectares, a gente tinha monitorado quantas árvores e qual que era o volume por metro que ia ser retirado. A gente foi e coletou os besouros antes do corte seletivo, fomos lá, coletamos todos os plots, depois a empresa entrou, coletou, né, fez o corte seletivo, e mais ou menos depois de 10 meses a gente retornou para coletar novamente a fauna. E o que a gente viu, né? A gente viu, né, um formato mais côncavo, que não era tão esperado, e uma coisa interessante, que a gente viu que até 20 metros cúbicos por hectare de retirada, a gente tem uma redução drástica uma variação, uma redução drástica dos parâmetros da comunidade, né? Da riqueza, da biomassa, da composição. Inclusive, a gente tem uma redução também da bioturbação do solo, né? Do refluimento do solo. Então, a gente mediu tanto a fauna quanto as funções ecológicas associadas. Então, por mais que a gente tenha, né, um baixo impacto, esse baixo impacto ele pode ser, né, perigoso para essas espécies. Então, a gente tem que pensar em formas de manejos mais, né, que se preserve mais a comunidade desses besouros, visto que eles são sensíveis às modificações, são indicadores de ambiente, né, também, como eles se alimentam de cerco de mamíferos, eles vão estar representando muito da fauna de mamíferos, que também é considerada um grupo de indicador, né? E daí, como eu falei, né, a gente tinha falado lá naquele primeiro trabalho que eu mostrei para vocês da Amazônia, que a gente tinha estudado que o efeito do sistema de uso da terra, quanto maior a intensificação desse sistema de uso da terra, né,
de floresta primária até pastagem, você tem uma redução dos parâmetros da comunidade, da biomassa, da riqueza, da abundância. Então, a gente está pensando, será que essa redução da diversidade, ela vai refletir em diminuição das funções ecológicas? E daí, por isso, a gente fez esse trabalho, para tentar entender se a modificação da comunidade ia refletir, né? Então, a gente tinha uma hipótese aqui que a simplificação do sistema de uso da terra ia modificar os parâmetros da comunidade, que ia modificar, né, reduzir as funções ecossistêmicas, e o que a gente viu foi, quando a gente mediu, né, aqui a gente tem um sistema de uso da terra de floresta, primária, secundária, agricultura e passagem, a gente tem que a quantidade de larvas não se altera, né, mas a gente tem uma explicação para isso, né, a quantidade de larvas, ela ficou constante, porque a gente a nossa armadilha, ela coletava as larvas que eram ovipositadas por adultos. Só que um adulto de mosca, ele consegue lá ovipositar centenas. Então, a competição específica ali, né, dentro daquela nossa amostra, ela era maior do que realmente o efeito do sistema. Então, a gente não conseguiu detectar. Mas quando a gente coletou as moscas adultas, a gente viu que os sistemas de agricultura e pastagem, que são aqueles sistemas mais intensos, eles têm um maior número de moscas, né, nessas áreas, quando comparado com os sistemas florestais, né? Então, a gente já vê que a modificação da comunidade refletiu na redução, né, do controle dessas moscas. E quando a gente viu em remoção de esterco, a gente viu um padrão em que a gente tem a maior remoção de esterco na floresta primária, né, uma remoção intermediária na floresta secundária, agrofloresta e agricultura, e a menor remoção lá na pastagem, né? Então, nos sistemas agroflorestais, a gente ainda consegue ter uma remoção de esterco intermediária, né? Por mais que a gente tenha, quando a gente tem impacto, as primeiras espécies a sofrerem são as espécies grandes. Então, essas espécies que são grandes, elas são responsáveis pela maior quantidade de fezes envolvida, enterro de esterco, dispersão de sementes, principalmente as grandes, né? As sementes grandes, elas só são dispersadas por besouros grandes, os pequenos não conseguem fazer essa dispersão. Então, você tem uma redução, né, dessa remoção de esterco nos sistemas florestais, por mais que você tenha diminuição de indivíduos grandes, você tem um aumento dos indivíduos médios e pequenos que vão estar lá equilibrando essa remoção, né? E daí, a dispersão de semente, a gente encontrou um padrão muito semelhante, né? Conforme aumenta a intensidade de uso da terra, você vai ter uma diminuição da dispersão de sementes grandes, médias e pequenas, né? Então, tem vários trabalhos também já publicados, né, de outros pesquisadores estudando esse efeito e corrobora esse indicativo que as espécies grandes são as mais importantes para dispersar as sementes grandes, né? E até uma coisa interessante que, por exemplo, tem alguns grupos do cerrado que eram dispersados, né, originalmente lá pela megafauna. E lá no Pleistoceno ocorreu extinção, né, dessa megafauna. E quem são os dispersores dessas sementes? Então, a gente tem alguns trabalhos, né, que os besouros rolobostas, eles podem estar assumindo esse papel, né, de dispersão dessas sementes, dessas plantas. Tem até um estudo falando de um besouro rolobosta que dispersa o cariocar brasiliense, né, que é o pequi, né, bem apreciado aqui na minha região de Minas. Então, ele pode estar representando e sendo importante para a dispersão dessas sementes, né? E a gente tem, além desses estudos que eu falei, né, de ventilação, a gente tem alguns indícios, né, que vêm do histórico de várias pesquisas. Então, os besouros, eles aumentam a fixação de nitrogênio, o que traz uma diminuição da volatilização da amônia, né? Então, é um indicativo aí que ele pode estar regulando algum gás. A mudança de uso da terra, ela pode confundir o efeito das mudanças climáticas na biodiversidade, né? Então, essa mudança, ela pode estar confundindo e compondo o efeito dessa mudança climática. Foi visto também que os besouros levam à diminuição da emissão de metano devido à metanogênese que ocorre na ausência de oxigênio. E também, né, esses dois trabalhos, da Menendez, né, Pentila, eles apresentaram que os besouros são influenciadores das emissões dos gases do efeito estufa, né? Olha só, como NO2, CH4, CO2, isso nas zonas temperadas.
Olha que legal, né? Então, está surgindo uma nova linha aí de pesquisa, né? Alguns indícios dos besouros influenciando, né? Ou sendo potenciais, né? Ou para o bem ou para o mal, né? Influenciadores do aquecimento global, das mudanças climáticas. E daí a Slade, ela publicou esse trabalho que é bem interessante, que ela fala que os besouros, eles têm o potencial da redução, de reduzir, né, esses gases do efeito estufa. Então, ela viu tanto para metano, né, quanto para metano e óxido nitroso, né, em carbono e CO2 equivalente, ela viu uma redução da emissão conforme passa os dias, ao longo do tempo, né, nas amostras que você tinha besouro. Então, ela viu que ocorre uma redução de 12% na estação de pastejo e até 0,5% anualmente. Olha que interessante, né? E daí, pensando nisso, a gente começou um projeto, né, que é parceria, é um projeto financiado pelo FAPEMIG, né, universal, e tem como parceria o Júlio Lousada, a Johanna, a Rosa Menezes de Lancaster também, e que a gente tem tentado estudar qual é o efeito do besouro rola-bosta na emissão desses gases. Isso porque a gente sabe, a gente tem alguns indícios que lá, né, nos países temperados, ele tem uma potencial redução, mas aqui a gente tem um clima totalmente diferenciado, a quantidade de esterco maior, uma estação de chuva mais prolongada, um rebanho maior e uma fauna totalmente diferente. Então, qual será que é o efeito? Então, a gente está tentando utilizar, né, para fazer esse experimento, a gente utilizou até uma betoneira para misturar o solo, foi quase meia tonelada de solo para montar esses mesocosmos. A gente, né, tem um kit para recolher esse gás, ele vai para uma ampola gasométrica, vai para o cromatógrafo, e a gente vai fazer a leitura desses gases para verificar, e aqui no Brasil, o que acontece, né? Então, só para falar algumas coisas que a gente vem estudando, né? E uma outra coisa legal dos besouros, né, que vem surgindo também, que é uma abordagem bem recente, são os traits, né, as características, né? Então, já estuda comportamento alimentar, de atividade, mas e as medições? Será que os besouros, o tamanho, as métricas, elas se alteram conforme a mudança do uso da terra? Né? Então, tem um trabalho aqui feito no Vietnã que indica que sim, que besouros que estão, né, em áreas nativas que vão colonizar, ou que estão lá, a comunidade que está em outros sistemas de uso da terra, eles ocorrem modificação na estrutura. Então, isso pode ser um indicativo bem interessante para o uso de indicador, né? Quem não quer trabalhar com uma comunidade inteira, pode focar em espécies indicadoras e fazer essas medições. Então, é uma outra linha. E daí, né, de acordo com isso, a gente está começando também um trabalho aqui, com parceria da professora Raquel Carvalho, né, que está no Sinergais agora, e a gente está estudando 4 sistemas de uso da terra, medindo 11 espécies, e a gente vai fazer as métricas dessas espécies para verificar, será que esse padrão ele é consistente no sistema de uso da terra, com a nossa comunidade? Esse trabalho é da Ana, né, Luísa, minha aluna de mestrado, acho que ela deve estar aí assistindo, e ela vai fazer essas medições, ela já começou, a gente está aí na preparação desses dados. E uma outra pesquisa, né, a gente vai começar também, né, é uma chamada FAPEMIG, né, de rede de pesquisa, que chama Deus Brasil, Biodiversidade de Solo, também da produção agrícola, florestal e sustentável. E o que a gente quer fazer nesse trabalho, né, nesse subprojeto? A gente quer medir 3 biomas do estado de Minas, né, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, e estudar a comunidade e as funções ecológicas. Então, será que esses padrões que a gente encontra de biodiversidade, de mudança do sistema de uso da terra, eles são compatíveis, né, em diferentes biomas? Então, a gente quer estudar um pouco isso. Bom, essas são as pesquisas que eu venho fazendo, que outros pesquisadores vêm fazendo, né? Mas eu peguei esse slide porque eu achei bem interessante, né? Uma perspectiva de indicador. Eles precisam capturar as complexidades do ecossistema, mas permanecerem simples o suficiente para serem monitorados de forma fácil e rotineira. Os besouros, eles fazem isso, né? E eles devem atender aos seguintes critérios. Esses critérios eu coloquei aqui, né? Mas a gente já falou um pouquinho dele, facilidade de amostragem, né? Responder aos estresses. E olha que interessante, todos os critérios que os indicadores devem seguir, os nossos besouros, eles seguem. Então, eles são ótimos para, né, são organismos que são consistentes para serem indicadores.
E só para finalizar, né, em relação às pesquisas, eu acho que as dificuldades, os desafios que a gente tem em relação à pesquisa com holobosta, eu acho que ele é muito mais amplo, ele se extravasa para a pesquisa brasileira em geral, né? Eu acho que os desafios da pesquisa é a gente realmente conseguir fomento, né, que a pesquisa seja valorizada, que a gente tenha apoio para as universidades, para os programas de pós-graduação, para os bolsistas de iniciação, mestrado, doutorado, para os pós-doutorados, né, uma valorização maior desse profissional, né, então, eu acho que você tem que, os desafios da pesquisa de holobosta é para qualquer pesquisa, né, a valorização e o fomento das nossas pesquisas, e que esses resultados que a gente já tem, que são consistentes, né, que eles realmente possam, né, subsidiar as políticas ambientais, pois são elas que vão realmente, né, guiar as ações de conservação. Então, eu acho que o desafio maior seria isso, né, e assim, tem muito mais coisas sobre o besouro holobosta, né, eu dei uma pincelada, assim, dos pontos principais, das pesquisas principais, mas o que você imaginar, a gente vai ter de pesquisa, eu acho que ocorreu uma popularização do estudo de holobosta, né? Antigamente a gente nem tinha tanto, hoje em dia, se a gente vê nas bases, o número está crescendo, muitas pessoas começaram a se interessar e verem que é um organismo fácil e que responde muito bem. Bom, é isso então, gente, só uma pincelada de besouro, e daí se alguém quiser, tiver alguma dúvida, né? Joia, muito bom. Obrigada, Vanesca. Já está causando aqui. Tem umas perguntas que eu já vou passar aqui para você, tá? A Emanuele pediu para você explicar como os carrapaticidas podem afetar os besouros rola-bosta. Sim. Os produtos veterinários, né, normalmente, principalmente os que são injetáveis, eles têm um efeito sistêmico no gado. Então, o produtor, ele vai lá e aplica dosagem, né, no bovino, e esse inseticida, ele percorre todo o corpo do gado, para ter um efeito sistêmico. Onde o carrapato for picar, onde a mosca do chifre for picar, a mosca vai picar, vai sugar o sangue e vai morrer. Só que uma pequena parte, né, desse princípio ativo, ele pode ser excretado, tanto nas fezes. E daí o besouro pode ser afetado quando ele vai se alimentar, porque esse resíduo pode afetar. É interessante que a gente tem um trabalho, né, que a gente viu o efeito disso, para ver, será que o besouro ele é repelido? Acho que o trabalho é com parceria da Ronária, né, da Sabrina, e será que ele é repelido? Né? Será que a ivermectina repele o besouro? E parece que não repele. E é pior ainda, porque funciona como uma ecological trap. Né? O besouro, ele acha que é uma coisa boa, um alimento bom, e quando ele se alimenta, ele vai se contaminar e ter um efeito subletal. Então, é pior ainda. Se ele tivesse aversão, daí não ia nem não ser tão... A gente não se preocupa tanto, mas ele funciona como uma armadilha ecológica. Legal, legal. Tem um comentário do... cadê? Perdi aqui. Cláudio José Júnior. Vanesca, sobre besouros rola-bosta interagindo com o esterco canino aqui em Vinhedo, fiz um post com vídeo, gostaria muito da sua apreciação sobre a espécie envolvida e formas de estimular seu desenvolvimento aqui em casa. Eu vou te passar, ele fez um videozinho no Instagram, eu te passo o link dele, depois te passo também o endereço do Cláudio, e aí a gente põe vocês em contato, caso você tenha alguma coisa para contribuir com o Cláudio, tá bom? Ah, legal. Só um detalhe, é porque assim, a gente tem alguns artigos nas praças de Roma que tem besouro rola-bosta que vai enterrar o esterco dos cachorros que passeiam lá na praça, né? E daí a gente tem até, eu como Ronária, também a gente fez um trabalho daquele tipo cafeteria, né? Que é o besouro, ele pode escolher qual tipo de isca, e as fezes de cachorro a gente utilizou também, a gente foi no canil pegar, e deu um trabalho bem bonito, ainda a gente não publicou, né? Mas a gente tem os resultados lá, e ele é muito eficiente também. Legal, legal. E tem aqui outras perguntas. Há situações, do Guilherme, há situações onde o uso de pitfall é menos eficiente do que outros métodos?
Então, é porque, assim, quando a gente fala de uso de bioindicador, a gente tem que ter uma metodologia padronizada que vai coletar aquela comunidade para a gente fazer as métricas, né? Então, a Pitbull com esterco humano é que coleta mais. Mas, para quem quer trabalhar com taxonomia, com levantamento de espécies, aí sim, aí tem que fazer pitbull, tem que fazer interceptação de voo, tem que fazer armadilha luminosa, né? Se você quiser fazer um levantamento. Então, a metodologia vai depender do objetivo. Se o objetivo for levantamento, façam todos. Se for bioindicador, não. Bioindicador, pitbull com esterco humano, ou esterco, né, misturado humano com fezes de porco. Também é utilizado. O Guilherme ainda perguntou quais são as melhores métricas e indicadores para avaliar a eficiência de remoção de fezes. Então, a gente, assim, essa coisa de remoção, a gente não tem tantos trabalhos, né? Mas alguns indicativos que a gente tem em relação a besouro, que os besouros grandes, então, tamanho, a biomassa é uma boa métrica, né? Para indicar quanto maior a biomassa, quanto maior o tamanho dos besouros, maior a eficiência da remoção, né? A gente agora está tentando começar a estudar algumas medições mesmo, não só tamanho e biomassa, mas medir o tamanho da tibia, o tamanho do pronoto, para ver se essas métricas vão ter alguma relação. Legal. E Emanuele Eugênio perguntando quais são os ingredientes para capturar o besouro rola-bosta. Você já mais ou menos falou sobre isso, né? Mas se você quiser fechar. Os ingredientes, assim, como eu falei, né, o bioindicador é muito fácil, né? Basta para fazer esse trabalho, uma pitbull, que é um pote de plástico, tipo de sorvete de 1 litro, né? Você coloca 2 palitos com a tampa, um arame, um potinho de café, e nesse pote de café você vai colocar a isca. A isca, em geral, é fezes humano, então a gente tem até toda uma técnica, a gente coleta, pede para o amigo, né? No laboratório, na época de coleta ali, na época de janeiro, fevereiro, a gente coloca assim até no banheiro da universidade, a gente coloca o pote com o recado, pedindo ajuda. É muita história engraçada, assim, se for, a gente deu até o estandarte das histórias, porque quando a gente uma coleta de perto da universidade, a gente pede para os amigos, né? Mas já aconteceu da gente estar lá no meio da Amazônia, em hotel, e pedir para hóspedes de hotel. São situações que só pela pesquisa a gente passa. Eu acho que quando a gente trabalha com besouro rola-bosta, a gente começa a ficar com um pouco fica meio cara de pau e sem nojo nenhum, né? Tem que ser. A gente, nas pesquisas que nós estamos desenvolvendo, eu estou com 2 alunas, Mariana, inclusive, que está nessa apresentação, ela, como tem uma amplitude maior e uma concentração de coletas no mesmo período, a gente acaba utilizando fezes de porco, porque a gente não tem como obter tantas fezes. Tem gente que tem muita trava. Eu já tive uma aluna que não conseguia fazer, dava uma travada geral, né? Ela ficava muito inibida do processo. Então, fezes de porco, desde que não seja alimentado com ração, acaba sendo uma alternativa interessante, né? É um bicho onívoro também, então são fezes que não são extremamente fibrosas, e pelo fato de ser um bicho onívoro, você vai ter uma composição das fezes um pouco mais próxima da humana do que, por exemplo, as fezes de gado, e você consegue em grande quantidade, né? A gente conseguiu um bom fornecedor aqui em Feira de Santana e a coisa está conseguindo fluir bem. Aliás, o Rodrigo também usou porco, né? Para ele misturar coisa de volume de fezes no estudo dele lá na Amazônia, né? Aquele trabalho, quando a gente foi fazer, né? Ele foi fazer, eu fui como colaboradora, né? Auxiliar também, o Júlio Lozado também estava junto, não existia aquela metodologia, então ele foi inventar. Então, primeiro era um balde que a gente tinha que martelar no solo, daí o solo da Amazônia não dava, daí a gente ia nos mercados pegar um monte de cacareca, levar para tentar experimentar, até que chegou naquilo. E daí, depois que a gente fechou a metodologia, e o esterco, porque como é remoção, precisava de muito. Então, o que a gente fez foi misturar, né, de porco com humano. Inclusive, tem um trabalho do Charlie, né, do Marsh, que é aluno do Joss, estava aqui sim. um tempo na UPA,
E ele tem um trabalho falando que misturar até uma proporção, ele é mais eficiente, né? Então, dá para a gente fazer. Mas, assim, mistura um pouquinho de humano, é pior ainda, mas é eficiente. O Caio está aqui falando que não é difícil levar um porco para o campo. É um pouquinho. No caso do trabalho do Rodrigo, eles compraram um porquinho em que ficaram lá explorando a ação intestinal do porco, e eles estavam no lugar perto do lugar de área de coleta, né? No nosso caso, não deu, não. Né? Então, o que a gente fez foi ter um criador de porco aqui em Feira de Santana, que a gente sabia que tinha uma alimentação que não era a base de ração. Eu já usei fezes de porco que alimentado com ração e era horrível, não tinha cheiro de nada, não tinha textura, então foi bem ruim. E esse cara fez uma doação para a gente, foi só chegar, catar lá que tinha sido a que estava fresca, que não tinha bicho andando em cima, e junta tudo e leva para o campo, pesa as porções e leva para o campo. Mas foi interessante. Cláudio, uma delícia. Essa história do Rodrigo é até engraçada, né? Como você explica que você tem que comprar um porco? Essa é uma das... Na verdade, eu tive um pouco de dificuldade de conseguir uns estagiários por causa desse quesito, mas tudo bem, deixa quieto. Bom, eu acho que é isso, então, já acabaram as perguntas aqui. Vanesca, muito obrigada, valeu muito a sua palestra, e a gente já vai entrar em contato depois com você, provavelmente por conta de uma banca, tá bom? Tá certo. Então... Eu que agradeço, né, toda a equipe pela organização desse webinar. Ontem eu assisti alguns, está sendo ótimo. Então, agradecer, né, por vocês fornecerem, né, isso para a gente. Obrigada. Joia, obrigada, então.